Eu acho que todos concordam, né, que a pregação do Sermão da Montanha é a maior pregação para a conversão nossa. Mas todos concordamos também que a maior pregação de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o discurso do pão da vida. Onde em João 6 ele começa fazendo dois grandes milagres. Presta atenção. Não é um sinal, não é uma representação, é um milagre. Andando sobre as águas e multiplicando os pães. Mas para que ele fez esses milagres, Rangel? Ele vai entrar justamente a partir do versículo 30 no discurso do pão. Bom, o que seria então a transubstanciação, senão o próprio nosso Senhor Jesus Cristo explicando através desses milagres a multiplicação do seu corpo na frágil matéria do pão. Lembrando que andando sobre as águas ele prova que tem poder sobre o seu corpo, multiplicando os pães ele prova que tem poder sobre a matéria. Mas uma coisa que a gente tem que ficar bem atento é que no João 6, né, no discurso do pão da vida, os judeus começam questionando Cristo, né, que milagres fazes tu para que creamos em vós, qual a tua obra? Os judeus pedem um milagre. Imagina se Jesus vem e falava assim, esse pão aqui representa meu corpo. Esse pão aqui simboliza meu corpo. Os judeus iam cair na gargalhada. Só que ele começa esse discurso com palavras muito fortes. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas o pão que eu hei de dar é minha própria carne para a salvação do homem. E ele ainda promete, né? Vida eterna e ressurreição. Ressuscitar aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus faz duas promessas, né? A ressurreição e também a vida eterna. Bom, os nossos irmãos protestantes não creem que é a própria carne de Cristo e o próprio sangue. Mas João capítulo 6, versículos 65 e 66, vai dizer assim: aqueles que escandalizaram com Jesus Cristo falando para comer sua carne e beber seu sangue já não andavam com Cristo mais. E Jesus ainda diz, né? E vós também quereis ir junto, né? Fala para os apóstolos, né? Mas esse discurso é muito bonito, né? Se vocês puderem ler do versículo 29 até o versículo 70, é sensacional, né? Porque ele vai transcorrer tudo aquilo que nós católicos cremos. A minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Só quem comer da minha carne e beber do meu sangue terás a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Em verdade eu vos digo, presta atenção, em verdade eu vos digo, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terás a vida em vós mesmo. Vocês lembram aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 29, onde Jesus vai dizer: quem come do pão e bebe do cálice sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua condenação. Por isso há muitos de vós fracos, doentes e mortos. Sejam sinceros, gente. Existe alguma chance de não ser o próprio Cristo? O próprio corpo, a própria carne de Cristo, o próprio sangue de Cristo? Existe alguma chance de um pão condenar, como está falando lá em 1 Coríntios? Existe alguma chance de um pão salvar, como está falando lá em João 6? Não, é a própria carne de Cristo. Versículo 47, né? 47 vai dizer assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este pão descido do céu é a minha própria carne para a salvação do homem, para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha própria carne, que darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse homem dar de comer a sua própria carne? Gente, não é o protestante que fala isso? Como pode Jesus dar de comer a sua própria carne? Os católicos estão doidos. E aí Jesus fala, né? Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás vida em vós mesmo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem está certo? Nós, católicos ou os protestantes? Não, gente, não precisa crer em mim, não precisa crer na Bíblia. Procura a tradição, procura os pais da igreja e vai ver o que eles falavam da Eucaristia.